Hello, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha salvação, da minha profecia e do meu milagre. Vou começar pelo começo. Não, acho que eu vou começar pela profecia. Como muitos aqui sabem, eu e o Douglas, a gente teve um período separados, né? A gente virou ex por um período de 7 meses. E eu vou começar contando isso. Deus restaurou nosso relacionamento. A gente tinha um relacionamento um pouco tóxico. Não era bom nem pra mim nem pra ele sabe disso, eu também. Não era só um que precisava mudar, era os dois. Então a gente entrou num acordo, numa decisão e falou: não, isso não tá legal, vamos terminar. Mesmo um gostando do outro, a gente resolveu fazer esse término, né? Foi um período bem difícil pros dois, porque a gente se gostava e a gente sabia que não dava certo. Então a gente se separou, ele focou no trabalho, eu também. Fui viajar, fui encontrar outros conteúdos pra mim. Ele também continuou trabalhando, crescendo nas redes sociais. A gente amadureceu muito, muito mesmo. Acho que a gente precisava, assim, desse tempo, desse amadurecimento, dessa consciência de que a gente se gostava e a gente tinha que se fazer feliz, porque era o nosso destino. Mas durante esses 7 meses eu orei demais, fui na igreja, fui em retiro, fiz propósito. Gente, nossa, eu foquei muito, assim, em Jesus me mostrar se era com ele ou não o meu caminho. Se eu tinha algum propósito na vida dele, se ele tinha algum propósito na minha vida, que era pra ser o nosso destino. Então passaram esses 7 meses. E ali o Douglas abriu uma empresa, né? Ele abriu depois que a gente voltou, mas ele já tava falando que abriu uma empresa, que ele tava amadurecendo, foi morar sozinho, uma coisa que incomodava muito a gente, que a gente tinha que estar sempre na casa da mãe de um deles, né? E eu também amadureci muito, a gente conversou bastante. E depois desses 7 meses a gente resolveu voltar. Quando a gente voltou, ele já falou que queria voltar pra já morar junto. E eu topei. Fui morar junto. A melhor coisa que a gente fez, a gente se deu muito bem morando juntos. O nosso relacionamento deu um giro de 360 graus, assim. A gente ficou muito mais amoroso, muito mais parceiro. Não tinha mais aquela toxicidade, a gente não brigava mais. Foi incrível, assim, ó. Foi Jesus que tocou na gente mesmo. A gente tem agora Deus como o nosso Senhor e Salvador e o pilar principal, né? Logo depois de um mês que a gente voltou, veio o nosso milagrinho, que é a Nicole. Então ali a gente teve mais certeza ainda de que a gente realmente tinha um propósito juntos. Agora eu vou pra parte da minha profecia. Nesse meio tempo que eu e o Douglas estava terminado, eu fui num retiro de mulheres e um pastor lá que nunca tinha me visto, não me conhecia nem nada, ele falou algumas profecias para algumas mulheres e uma delas foi eu. Não foi a primeira vez, foi a 4ª vez que um pastor falou diretamente comigo uma profecia e muito parecido um com o outro. Ele falou assim que ele via que o meu trabalho ia alcançar muitos números. Ele via números crescendo muito rápido, inclusive que eram almas, pessoas que eu ia alcançar, vidas que eu ia mudar, que eu ia inspirar, principalmente mulheres, principalmente meninas, que eu ia inspirar muitas meninas. Ali eu fiquei pensando, gente, realmente eu trabalho com números, né? Eu trabalho com redes sociais, só que eu fazia na época conteúdo de carro e de futebol, comecei a fazer na época. Então era conteúdos mais voltados ao público masculino. E eu não sabia como é que eu ia transformar esse conteúdo. Eu ficava assim, gente, era uma coisa que eu queria muito, assim, falar com mulheres, alcançar vidas de mulheres. Mas eu pensava, como que eu vou transformar o meu conteúdo? Daí eu comecei a pedir pra Deus, Deus me mostra como é que eu vou mudar isso, o que vai ser. Até que eu voltei com o Douglas, a gente começou a falar um pouco de relacionamento, de voltar com o ex, eu comecei a alcançar algumas meninas. E aí eu fui, acho que eu tinha 80 mil quando eu recebi essa profecia, seguidores, e eu fui pra 500, assim, ó. E depois, logo depois eu engravidei, e ali caiu a minha ficha. Eu falei, assim que eu vou alcançar mulheres, mostrando a minha gravidez, mostrando o dia a dia, o que eu vou fazer durante a gravidez, mostrando o meu recém-nascido, como vai ser a minha vida de mãe. É isso. Eu vou inspirar outras meninas a também querer ser mãe, a também ver com outros olhos a maternidade, a gravidez. E eu comecei, aí eu fui pra agora quase 900 mil. Agora eu vou contar a parte da minha salvação, que eu acho que é a parte mais emocionante.
Logo que eu engravidei da Nicole, né, comecei a fazer o meu pré-natal, meus exames. Esses exames de gravidez tem algumas coisas que eu nunca fiz na vida, que eu nunca ia fazer, só estando grávida. E daí ali, eu fiz alguns exames e levei pro médico. Ele olhou pra mim e falou: você sabia que se você não fizesse esses exames agora, você ia cair numa cama de hospital daqui a alguns meses e não sei se você teria muito tempo de vida? E eu olhei e falei: quê? Não vou contar detalhes, tá, gente? Eu vou deixar meio por cima, mas a minha imunidade estava baixíssima. E ele falou: se você não começar um tratamento, umas vitaminas agora, você não vai dar conta da sua vida e de mais uma dentro de você. E eu falei: não, eu vou sim. Porque lembrando que o diagnóstico do médico nunca é o diagnóstico de Deus. O médico também olhou e falou assim: olha, essa gravidez veio pra te salvar. Porque se você não fizesse esses exames, né, você ia ficar muito mal. Então, a sua filha é a sua salvação. Fui depois fazer uma ultrassom em uma outra médica. Ela também falou a mesma coisa. Ela falou: talvez a sua filha não esteja ganhando muito peso por causa desses resultados dos seus exames, está muito baixa a sua imunidade. Então, vamos ver como ela está. Gente, eu sentei naquela cadeira muito nervosa, muito nervosa. Eu pensei: só o que me falta, meu Deus, pelo amor de Deus, mas com muita fé em Deus. E naquele período ali que eu descobri isso, eu fiquei orando. 3 horas da manhã eu acordava pra orar, eu ia na igreja. Meu, eu nunca perdi a minha fé, assim, eu nunca me revoltei contra Deus ou coisa assim, sabe? Sempre louvando, sempre agradecendo. Quando eu sentei naquela cadeira, gente, eu nunca esqueço. Ela olhou a bebê e ela falou: meu Deus, ela tá perfeita, ela tá até maior do que a idade gestacional que era pra ela tá. Não entendo como isso tá acontecendo. E aí, aconteceu uma coisa mais milagrosa ainda. A minha bebê deu um sorriso na ultrassom, que é uma coisa raríssima, é uma ultrassom com um sorriso. Não vou esquecer nunca, porque parecia que ela tava dizendo assim: mãe, eu tô bem aqui, fica tranquila. E a minha médica ainda disse pra mim: você sabia que essa gravidez é a sua salvação? De novo, uma segunda médica dizendo isso. Muito disciplinada na alimentação, no tratamento, vitaminas, em tudo que eu precisava fazer para ter a minha filha bem. E hoje a gente tá aqui com 37 semanas, 9 meses de gestação, muito saudáveis, graças a Deus, trabalhando todos os dias. Eu fiz um enxoval dessa menina sozinha, com as melhores marcas que eu podia ter, atrás de cada detalhe. Não deixei de trabalhar um dia, de fazer vídeo, de tudo. Vocês que me acompanham vão ver aqui no TikTok, nos Shorts, no Instagram, tô todo dia lá postando. Eu posto menos vídeos longos aqui, que não é mais o meu foco, né? Mas eu vou continuar postando algumas coisas. E eu vim contar isso pra vocês, gente, porque o milagre, ele acontece. E não só na minha vida, na sua também. É só você ter fé, continuar orando, pedindo pra Deus, porque Ele é Deus de resposta, Deus de milagre, Deus de salvação. E assim como Ele fez comigo, todas essas coisas nesse período de menos de um ano, Ele pode fazer com você também. Um beijo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa muito comentário, obrigada por acompanharem a gente. E acho que daqui a pouco vai ser o vídeo do parto, então se inscrevam aí para vocês não perderem, porque o nosso milagrinho, a nossa salvação está chegando.